Olá, eu me chamo José Bonifácio Júnior e irei falar um pouco sobre o manejo de plantas daninhas na floricultura, um trabalho realizado pela disciplina de Manejo Integrado de Plantas Daninhas, ministrado pela docente Larissa Fontes. A floricultura brasileira é uma importante atividade econômica do agronegócio, pois tem função social, cultural e ecológica. Como função social, esta atividade ela emprega mais trabalhadores rurais do que as demais atividades agrícolas, pois requer mão de obra manual nas diversas etapas da cadeia produtiva. E por ser praticado de forma intensiva, a força de trabalho ela é bem remunerada e o trabalho geralmente é feito em pequenas áreas. O mercado de flores ele é fundamental para outro segmento que também vem ganhando espaço aqui no Brasil, que é o paisagismo. Foram 9,6 bilhões em comercialização apenas no último ano, e essa evolução ela é registrada desde 2012, quando o segmento movimentou 4,8 bilhões. O controle de plantas daninhas é altamente exigente em mão de obra ou aplicação de herbicidas, uma vez que a ocorrência de espécies invasoras dificulta o manejo das espécies de interesse comercial, reduzem a produtividade, podem ser hospedeiras de pragas e doenças, e as invasoras elas possuem grande capacidade de competição por recursos presentes no meio, como competição por água, energia, gás carbônico, nutrientes e espaço físico. O plantio e cultivo das flores pode ser em vasos, em ambiente protegido ou em campos de produção para corte, que é realizado em canteiros. Para o cultivo em vasos, é de extrema importância utilizar um solo estéril, livre de material propagativo de plantas daninhas. Para o cultivo em campo, deve-se fazer a dissecação da área antes de introduzir o cultivo. Os principais métodos de controle das plantas daninhas na floricultura são a limpeza manual, com o arranquio ou a enxada, a mecanizada, usando o trator com grade de dentes, e o método químico, com a aplicação de herbicidas, evitando que o mesmo não ataque as plantas, sempre utilizando um jato dirigido. Para as pequenas áreas, o controle de plantas concorrentes seria feito mecanicamente, mantendo limpos os canteiros e roçando a faixa entre eles. Para as grandes áreas, recomenda-se o uso de herbicidas de pré e pós-emergência. Com relação às principais plantas daninhas que acometem a produção de flores, temos a Echinocula cruz Galli, conhecido como capim-arroz. É uma gramínea anual, pertencente à família Poácea e forma touceiras. Outra espécie de plantas daninhas é o Agerato conizoides, conhecido como nentrástico, picão roxo, caatinga de bode ou erva de São João. Trata-se de uma espécie de plantas eretas, pilosas e aromáticas, e podem chegar até 1 metro de altura. Outra espécie é o Xenopódio albo, que é conhecido como erva formigueira branca, fedegosa ou ançarinha branca. É uma planta anual que pode medir de 20 a 150 centímetros de altura e o caule é irregularmente ramificado. E tem-se a Euphorbia icta, conhecido como erva de Santa Luzia. É uma herbácea de ciclo anual. A erva de Santa Luzia ela tem hábito de crescimento prostrado e ascendente e pode alcançar em torno de 50 centímetros de altura. Com relação aos método de controle químico, não existem produtos registrados no Agrofit para a produção de flores. Porém, existem pesquisas científicas, como este artigo, que será abordado por conseguinte, que mostram a eficiência de alguns produtos no controle de plantas daninhas. A primeira espécie ornamental a ser abordada é o Gladiolus spp, no qual pode-se estar utilizando a atrazina, que é um herbicida seletivo sistêmico de pós e pré-emergência, e o oxifluorfen, que é um herbicida seletivo de ação não sistêmica. Temos o copo de leite, que pode-se estar utilizando o oxifluorfen também como herbicida de pré-emergência.
Tem-se o cravo e o gerânio, que foram utilizados dois produtos, a orizalina e o oxiflofen, porém estes causaram injúrias nas plantas, então eles não são recomendados para o controle das plantas daninhas. Tem-se o crisântemo e a gaillardia, que foi utilizado o metolocloro como um herbicida seletivo de pré-emergência, e ele foi bem eficiente, que não causou injúrias nas plantas. Outras espécies também é a dália, a coreópsis e o hálito de bebê, no qual o isoxabeno, cujo o nome comercial é Flexidon, um exemplo, pode ser aplicado nessas espécies, que não trará injúrias nas plantas. E por último tem-se o grupo das orquídeas, no qual não existe nenhum produto com base científica, tornando assim muito difícil o seu controle utilizando o método químico. Espero que tenha gostado, muito obrigado.